Que bom poder ter vocês aqui também participando, cultuando a Deus conosco. Como a gente vai conseguir viver de fato dessa forma? Onde a nossa fé não está firmada no que a gente vê, mas sim nas promessas do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesta noite em Provérbios, no capítulo 3. Esse capítulo fala de alguns conselhos de sabedoria, para termos sabedoria, para vivermos de forma sábia. Mas eu quero ver somente o versículo 5 ao 10. E esse texto de Provérbios 3, do 5 ao 10, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Reconheça-o em todos os seus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas. Não se impressione com a sua própria sabedoria, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal. Então você terá saúde para o seu corpo e força para os ossos. Isso, o temor ao Senhor, ele vai dar para você saúde, força. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Para a gente conseguir viver de fato o que a gente acabou de cantar, querido, nós precisamos entender da necessidade urgente de sermos dirigidos por Deus. Essa é uma necessidade urgente e real. Nós precisamos ser dirigidos por Deus. Sendo conduzidos por nós mesmos, pelas nossas vontades, nós estaremos como um navio sem leme ou um automóvel sem volante. Imagina o que pode acontecer. Não é sem razão que o povo do Senhor, em muitas vezes, é chamado de ovelhas, pois nenhuma outra criatura é tão apta para se extraviar e tem a propensão de se desgarrar. Essa palavra hebraica para endireitar significa fazer uma linha reta. E nós estamos vivendo num mundo onde tudo é torto. O pecado tem jogado tudo para fora do lugar. E em consequência disso nós vemos confusão, males, maldições abundam neste mundo. Um coração enganoso, um mundo perverso, o diabo ardiloso, estão sempre procurando nos desviar do caminho e da nossa bússola com o intuito de nos destruir. Muitos estão procurando hoje, nos nossos dias, orientação em horóscopos, em cartas, crentes que procuram profetas em vez de procurar as sagradas escrituras. Mas o verdadeiro cristão, de todo o seu coração, como diz nesse texto, ele entrega a sua ansiedade, o seu coração a Deus. Deus dá a ele paz ao coração. Ele não se estriba, não depende, não se apoia do seu próprio entendimento. Querido, eu quero convidar você nesta noite a que você possa colocar Deus no controle da sua vida, no controle do seu dia. Já aconteceu de você imaginar que as atividades do seu dia ocorreriam de uma forma, mas as coisas tomaram um rumo completamente diferente daquilo que você tinha esperado, daquilo que você tinha planejado? Já aconteceu com você isso? Você levanta pela manhã, você faz um planejamento, você estabelece uma rotina, você imagina as atividades do seu dia, mas no decorrer do seu dia, aquelas atividades não acontecem como você imaginou, como você planejou. Quem nunca teve um dia assim? Todos nós passamos por isso, faz parte da vida. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Quando esses imprevistos acontecem, quase todos os dias, aí já é ruim. Não é nada agradável ver as coisas fugirem do nosso controle o tempo todo.
E uma coisa que eu tenho descoberto, que eu tenho buscado fazer todos os dias, é pedir a Deus o controle do meu dia, para que ele possa transcorrer melhor. Se nem tudo sair conforme eu planejei, se acontecer o inesperado, ainda assim eu vou ter paz. Talvez pegue eu de surpresa algum imprevisto, mas não vai ser surpresa para Deus, porque Ele está no controle. Todos os dias você enfrenta uma porção de desafios. Nós enfrentamos desafios todos os dias, mas você pode convidar o Senhor para reinar sobre cada um desses desafios com você. Você pode pedir que Ele ordene os seus passos, que Ele limpe o seu caminho, que Ele proteja você, que Ele controle o seu dia. Você pode fazer isso. É muito eficaz. Quando você ora, logo pela manhã, e coloca o seu dia nas mãos do Senhor. Todas as atividades do seu dia nas mãos do Senhor. Você vai se sentir mais seguro por saber que Deus estará no controle de todos os aspectos do seu dia, de tudo aquilo que você vai fazer naquele dia. Jesus nos ensinou isso a respeito do pão. Olha lá Mateus capítulo 6, versículo 11. Jesus nos ensinou a pedir aquilo que precisamos no nosso dia. Ele disse para nós orarmos: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mesmo que você faça essa oração só no final da tarde, mas coloque o seu dia nas mãos do Senhor. Se você fizer à noite, entregue ao Senhor o dia que passou, peça que Ele controle tudo o que aconteceu, peça perdão por aquilo que você reconhece que errou, pecou, peça a Ele que Ele controle aquilo que você vai fazer também, as atividades que vão ocorrer no próximo dia. Seja quais forem as tarefas que estão te preocupando hoje, coisas que talvez você vai realizar amanhã, conte para Deus. Descreva para Ele as maneiras que você deseja fazer, o que você deseja fazer, aquilo que está na sua rotina, no seu planejamento. Peça que Ele abençoe o seu dia, peça que Ele dê direcionamento, peça que Ele te auxilie. Não deixe nada de fora. Se é importante o suficiente para causar em você preocupação, é importante o suficiente para você colocar diante de Deus, para você colocar diante dele aquilo que tem causado em você alguma aflição e preocupação. Tudo que importa para você, importa também para Ele. Quais são algumas preocupações corriqueiras que nós temos no nosso dia a dia, que nós precisamos lidar com elas, e que você pode apresentar ao Senhor, que eu e você precisamos apresentar ao Senhor diariamente? Coisas que a gente precisa lidar, que a gente precisa fazer, questões nas quais eu preciso que o Senhor me guie nos dias da minha vida. Amanhã, ao acordar, que você precisa colocar diante do Senhor, para que Ele controle o seu dia. Tudo o que você for fazer naquele dia. Como tem sido o seu dia? Você coloca diante do Senhor tudo o que você faz, pede que Ele abençoe, que Ele direcione, ou você vai seguindo, você vai vivendo e fazendo o que dá? Não faça isso. Sabe quais são as coisas que a gente precisa pedir que Deus dirija no nosso dia? As coisas que a gente precisa resolver na rua. As contas que a gente tem que pagar, o trabalho que a gente tem que realizar, as conversas que a gente precisa ter naquele dia, as decisões que a gente vai ter que tomar naquele dia, os projetos que você deve começar ou concluir naquele dia, as preocupações que estão ocupando a sua mente, as pessoas com as quais você vai se encontrar naquele dia. Você tem que colocar diante do Senhor aquilo que você deseja realizar, situações em que você precisa de ajuda, você pode colocar diante do Senhor, coisas que você não quer que aconteça, mesmo que talvez venha acontecer, mas coloque diante do Senhor situações que você precisa de orientação, eventos que você espera que aconteça, pessoas com as quais que você precisa interagir,
Talvez o ambiente de trabalho não está legal. Já acorde pela manhã e coloque isso diante do Senhor. Aquelas pessoas que você vai ter que interagir com elas, e-mails que você precisa enviar, mensagens que você precisa enviar, telefonemas que você precisa dar, estudos que você tem que completar, reuniões a qual você vai participar, aptidões que você precisa desenvolver naquele dia, entendimento que você precisa ter em algumas situações, relacionamentos que você precisa preservar, compras que você tem que fazer, direcionamento que você precisa para algumas situações. Querido, perceba quantas coisas, e você pode acrescentar muitas outras. Ao orar sobre o seu dia, não deixe nada à obra do acaso. Descreva questões específicas nas quais você gostaria de receber a direção, a orientação de Deus. Diga: Senhor, eu coloco diante de Ti a consulta que eu tenho no médico hoje, a reunião que eu tenho com o meu chefe, o telefonema com a minha vizinha, aquilo que eu tenho que comprar. Quando a gente começa a viver esse relacionamento com Deus, onde a gente coloca tudo que a gente faz durante um dia nas mãos dEle, pede a bênção dEle e pede a direção dEle, conforme diz aqui, de todo o coração, não se apoiando no nosso entendimento, achando que a gente está no controle, que a gente pode resolver sozinho, sem a orientação dEle. Quando a gente faz isso, ao pedir a Deus o controle de tudo, querido, mesmo que o rumo do nosso dia venha a ser diferente, você vai saber que Ele está presente com você. Enquanto você estiver orando pelo seu dia, Deus vai trazer à sua memória coisas das quais você precisa se lembrar. Coisas que talvez você não pode se esquecer naquele dia. Coisas que talvez você não lembraria se não estivesse orando pelo seu dia. Você tem feito isso? Você tem esse hábito de colocar o seu dia nas mãos do Senhor, pedindo a Ele direção e orientação em tudo o que você faz? Você faz com Deus passo a passo da sua rotina, do seu planejamento, daquilo que você gostaria que acontecesse no dia? Mais um dia de trabalho, mais um dia de relacionamento com pessoas. Querido, sabe o que você vai descobrir ao fazer isso? Você vai descobrir que quando você entrega o seu dia a Deus logo cedo, é bem menos provável que Ele saia do controle mais adiante. Porque você pediu a Deus e Ele agora está no controle. Não é mais você que vai controlar aquilo que você planejou. Uma das áreas que a gente precisa fazer isso todos os dias e pedir que Deus nos dê capacidade a cada dia, é que Ele nos ajude neste dia a falar somente palavras agradáveis a Ele. Olha o que diz Salmos 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Imagine se a gente fizesse essa oração todos os dias pela manhã. Deus, todas as palavras que eu falar, todas as pessoas que eu encontrar esse dia, que eu use palavras agradáveis. Mas infelizmente é muito mais fácil dizer algo errado na hora errada, prejudicar a si mesmo e magoar alguém sem a intenção de fazê-lo, porque a gente não tomou cuidado de fazer isso, de orar sobre as palavras e sobre aquilo que vai sair da nossa boca naquele dia. Peça que Deus o ajude. Peça que Deus o ajude a dizer palavras que vão promover vida em todos aqueles que te ouvirem. Peça ao Senhor que encha o seu coração com amor, com compaixão. Querido, não só as suas palavras faladas, mas aquilo que você escreve, aquilo que você compartilha em rede social, tem que ser algo agradável. Rede social para mim, principalmente WhatsApp, Telegram, é oportunidade de falar do Evangelho. A gente tem uma rede de devocionais, hoje é aproximadamente 1.500 pessoas por dia
logo pela manhã, recebe um presente diário ou pão diário que a gente envia diariamente. E aí a gente já perdeu a noção de quantas outras pessoas são abençoadas além dessas 1.500 que recebem pela manhã. Porque usa essa ferramenta para ficar compartilhando notícias que eu não sei se são verdadeiras, defendendo este ou aquele lado. Querido, eu quero que as pessoas logo pela manhã tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que enche o coração de esperança. E hoje pessoas de todo o Brasil. Essa semana a gente conversou com uma moça de Minas, que recebe a nossa mensagem, e ela ligou porque queria nos conhecer. Queria saber quem é aquele homem que manda uma mensagem para ela. Ela colocou lá no vídeo e a gente conversou. Porque logo pela manhã eu gostaria de falar da palavra. Eu quero que as pessoas ouçam a da palavra. Você tem feito essa oração? Ou você logo pela manhã já tem usado rede social, seus lábios, sua vida, para fazer coisas que desagradam o Senhor? Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Quando a gente prepara o nosso coração com oração, com leitura da palavra logo cedo, Deus querido vai nos guiar em tudo aquilo que a gente disser. Luciano já declarou aqui o que está lá em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Querido, enche o seu coração da presença de Deus, da palavra de Deus, de coisas boas. Lá fora, já tem tanta notícia ruim. Deus quer que nós, sua igreja, eu e você, seus discípulos, fale das boas novas, das boas notícias. 53 anos que essa igreja tem feito diferença nessa cidade, na vida de tantas outras cidades, alcançadas pelo Idem e por tantos outros trabalhos e outras atividades. Que a gente continue assim, levando esperança, levando a palavra. Que você faça a diferença. Portanto, peça ao Espírito Santo para encher o seu coração a cada dia com mais poder dele, para que as palavras da sua boca abençoem outros, glorifiquem a Deus. Convide o Senhor para controlar o seu dia. E peça que Ele promova a ordem, sucesso e abençoe tudo o que você fizer. Ao proceder desse modo, ao fazer isso, você vai ter um dia repleto de paz e vai se sentir muito mais direcionado e realizado. Comece todos os dias entregando ao Senhor o seu dia, pedindo que Ele controle o seu dia do início ao fim, capacitando você para que você possa realizar todas as atividades com excelência. Ore todos os dias pela manhã, pedindo para que Deus ajude você a ser cuidadoso e não descuidado, trabalhar com diligência e não com preguiça, a fazer tudo com esmero e não com desleixo. Reconheça na presença de Deus que você não tem condições de realizar todas as tarefas do seu dia sem a ajuda dEle, que você precisa dEle. E quando você realizar algo, não ache que você realizou e deu certo simplesmente porque foi você, mas porque Ele esteve com você. Coisas mais simples podem se tornar problemas quando a gente tenta resolver sozinho. Portanto, querido, entregue todas as horas do seu dia ao Senhor e peça que Ele controle tudo o que você vai fazer. Quando a gente faz isso, a gente vai estar enchendo o nosso coração de temor. De temor. Quando tem alguma questão específica no seu dia, coloque diante dEle. Senhor, eu desejo que o Senhor me guie nessa área. Minha maior preocupação hoje, ó Deus, é isso daqui. Essas são as coisas que eu desejo realizar hoje, ó Deus. E cite quais são.
Eu preciso conversar e resolver algumas questões com essas pessoas. E cite quem são essas pessoas. Peça a Deus sabedoria. Eu espero que aconteça isso, ó Deus. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está na direção do meu dia. É o Senhor que vai me manter no controle das surpresas que podem acontecer quando as coisas saem fora do controle. E aí, quando as coisas saem fora do controle, a gente não se surpreende, porque a gente sabe que Deus está cuidando. Deus está com a gente. Portanto, eu confio no Senhor de todo o seu coração. Coloque sua vida, os seus dias nas mãos do Senhor, sem reservas. Permita que você ouça a voz dele falando ao seu coração, dizendo qual caminho você tem que seguir, o que você deve fazer, quantos passos nós damos e quantas decisões tomamos sem buscar a orientação de Deus, sem buscar qual é a vontade dele. Resolvemos no calor das emoções, nos apoiamos no nosso coração enganoso e não buscamos orientação de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não ache que você consegue fazer nada sozinho, querido. Que você saiba buscar a orientação do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, para que Ele possa endireitar os seus caminhos, sua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tenha seus planos, tenha sua rotina, mas coloque elas diante do Senhor, para que não sejam os seus planos e a sua vontade sendo feita, mas a vontade do Senhor em nós. Porque a gente pode fazer os nossos planos, mas os planos e a vontade de Deus é melhor, muito melhor. Qual tem sido o seu hábito quando você acorda logo pela manhã? Como tem sido o seu dia? Qual é o seu hábito antes de dormir e descansar? Como tem sido o seu dia com Deus? Você tem um encontro com Ele todos os dias, logo pela manhã? Você consegue reunir a família para orar pelo menos uma vez no dia? Você tem um tempo onde você tem aquele encontro de oração e de consagração do seu dia ao Senhor? Ou você simplesmente já acorda atrasado, sai correndo, e já trata todo mundo mal porque está atrasado, está com pressa. E é aquele dia louco, maluco. Tudo empurrando com a barriga. Querido, não faça isso não. Levante pela manhã e consagre o seu dia a Deus. Tudo o que você for fazer. Pastor, eu não tenho tempo. Lembro que no período do seminário, não tive o privilégio de fazer um seminário em que a gente ficasse o dia todo lá no seminário. Então a gente trabalhava manhã e tarde e o seminário era somente à noite. E aí das 7 às 5 trabalho. 6 horas pega um ônibus, vai para Ribeirão Preto. Chega lá às 7, 7h20, volta para Guariba, chegava meia-noite e meia, quase 1h da manhã. E aquele monte de livro para ler, um monte de trabalho. Eu lembro que um dia eu falei com o professor David William. Pastor, mas está difícil para fazer as atividades. Olhou para mim e falou assim: o que você faz? Da 1 da manhã às 5 da manhã. Não era no sentido que eu tinha que ficar acordado para fazer os trabalhos, eu tinha que organizar melhor o meu dia, aproveitar melhor minha hora, 1 hora de almoço. Graças a Deus consegui realizar tudo. O Luciano me ajudou muito naquela época. Digitava as coisas que eu escrevia no caderno. Querida, a questão é que nós não temos desculpa para não orar, para não buscar a Deus. A questão não é que nós não temos tempo. A questão é que falta planejamento, dedicação, compromisso. Essa é a questão. Quer ver um exemplo? Quantas horas a gente gasta com redes sociais, TV e tantas outras coisas que são boas,
para quem não está usando para fazer nada de errado, mas que roubam o nosso tempo com Deus. Só para você ver que a gente tem esse tempo. Todo mundo igual, 24 horas. A questão é o que você faz com o seu tempo. Portanto, o seu dia, ele pode ser muito mais produtivo e abençoado se logo pela manhã você colocar ele diante do Senhor. Se você pedir ao Senhor que dirija o seu dia. E é isso que nós vamos cantar neste momento. De que no controle o Senhor está. Mas antes tem um texto do Salmo 118, versículo 24. Que ele diz assim: este é o dia que o Senhor agiu. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Cada novo dia que nós recebemos de presente do Senhor é porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós. E pode ser o último dia. Você sabe quando será o último dia? Eu não sei. Portanto, eu preciso viver cada dia como se fosse o último dia. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu não posso deixar de abraçar alguém que eu amo para amanhã, se eu posso fazer hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Então esse dia é o presente que Deus deu para você. Use ele com sabedoria. Use ele com inteligência. Use ele para viver com temor. Use ele para viver usando a sua vida, que é única e finita e que é breve, para abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Use para ser bênção, para causar um impacto positivo na vida daqueles que estão ao seu redor. Para que quando você partir daqui, você deixe saudades. Saudades. Vamos ter esse hábito de todos os dias colocar diante de Deus todas as nossas atividades, tudo aquilo que a gente pretende fazer, e pedir: Senhor, está em tuas mãos. Dirijas o meu dia. Controle o meu dia. Tudo aquilo que eu vou fazer está em tuas mãos. Vamos louvar o Senhor.